Bom dia, igreja. Oh, glória a Deus. Que bênção estar na casa do Senhor, em louvor à sua glória. Oi? Tá. Nós agradecemos a Deus pelo dia, um dia ensolarado, um dia de bênção, um dia que muitos, ao invés de vir à casa do Senhor, estão aproveitando a praia, né? Mas nós estamos aqui, nos colocando diante de Deus para mais uma porçãozinha do Senhor. E nós estamos sendo privilegiados, porque quanto mais entra no nosso coração, melhor a gente vai ficando, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe cada um dos que estão aqui. E eu convido o nosso pastor para que faça uma oração. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela salvação, obrigado pelo nosso lar, obrigado, Senhor, por tudo. Queremos render louvores a Ti nesta manhã, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, que venha ser concretizado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo, abençoe a nossa querida igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o cântico 382. Nós vamos cantar só a primeira e a segunda estrofes, viu, gente? Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Agora o 62. Vamos pôr força na voz, cantar com bastante ênfase. Ai, ao Senhor, no cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor.
glória e Senhor honra pertence ao Jesus. Senhor. Me desculpa aí a falta de ar, gente, mas ela ainda continua comigo. Opa! Temos 2 aniversariantes nesse dia 28. Quem aqui está se preparando para o piquenique? Quem aqui ainda não deu nome? Vamos aí nos motivar. Já estamos com 102 pessoas para a honra e glória do Senhor. Eu acho que já foi para 106. Né? Haja panela, haja comida. Glória a Deus, viu? É um espaço grande e nós precisamos desta comunhão com os irmãos, com o Senhor. Teremos devocional, teremos brincadeira, temos campo de futebol, temos campo de vôlei, temos piscina, temos churrasco. Nós vamos ver o que a gente faz, né? Não, nós vamos fazer de tudo lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos bolar alguma coisa essa semana, né? Quem não deu o nome, que ainda dê. Quem não está assistindo aí pela internet, que ainda não deu o nome, hoje é o último dia. Encerra-se hoje as inscrições. E também os pagamentos, hein? Não podemos nos esquecer deste. Bom, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Salmo 116. Salmo de ação de graças. Inteiro, vamos ler inteiro, né? Procurem ler com bastante ênfase nas partes de vocês, para que pela internet o pessoal acompanhe com a gente. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Senhor, por todos os seus benefícios. Tomarei o cálice da salvação e invocarei. Perdi aqui, gente. Invocarei o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora uma oração pelos nossos aniversariantes. Nós temos no dia 28 a nossa secretária preferida, a Luaninha, e temos também o seu Américo. Vamos fazer de tudo para a gente estar dando uma
ligadinha para ele nesse dia aí, para a honra e glória do Senhor, que eles vão ficar muito felizes. A última vez que nós fomos lá, ele ficou muito emocionado, chorou muito, e foi uma alegria, tanto para nós quanto para eles, né? Então vamos estar orando. Eu convido o Paulinho para que faça essa oração. Tem mais algum aniversariante, gente? Que vocês saibam? Alô? Que dia? Dia 24, a Luciana também, que foi secretária da nossa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer antes de tudo por essa manhã maravilhosa, Pai, que o Senhor nos concede para poder vir à tua casa, Senhor, ouvir a tua palavra e prestar o louvor que só a ti é devido, Pai. E Senhor, nós queremos agora te agradecer pela vida desses nossos irmãos, das nossas irmãs, seu Américo, da Luana, da Luciana, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado presente na vida deles, Pai. E nós queremos te pedir que continue, Senhor, abençoando, continue cuidando, que nada lhes falte, meu Deus. E, sobretudo, que em momento algum lhes falte a confiança em Ti, Senhor. Ser presente na vida de cada um, Pai, supra, eu te peço todas as necessidades, meu Deus. Fica também com as suas famílias, que as tuas bênçãos se estendam, Senhor, à família de cada um, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Lembrando que a Verinha está internada novamente, né? Lembrando do Anselmo, que também tem passado os maus momentos. A outra Verinha, graças a Deus, está recuperando. E logo em seguida a palavra, nós iremos fazer uma oração por essas pessoas e por mais pessoas que carecem da presença do Senhor de uma forma mais de perto, que o Senhor possa ser com cada uma. Nós temos tido motivos de oração e depois eu vou colocar para vocês todos. Amém? Vamos agora partir para a palavra do Senhor, né? Eu convido o Magno para que venha à frente. Mas não mancando não. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos estar começando a primeira lição da parte de Deuteronômio. Vão ser 5 lições, e a primeira lição é uma introdução, praticamente, ao livro de Deuteronômio, e as outras lições seguirão. O texto básico da nossa lição está em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Basicamente, é uma introdução que é muito bom que semana passada o Jefferson já fez. já deu uma palhinha, um spoiler. Não, eu vou trocar mesmo. Isso aqui é meio esquisito, ficar segurando esse trem aqui. Fica atrapalhando. Alô, som, bom. Alô. Acho que ficou bom, Paulinho, obrigado. Alô, tá bom, né? Todo mundo está escutando? Alô? Alô.
Alô? Tá bom. Então vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, que é a base da nossa lição que está no nosso esboço. São essas palavras que Moisés falou a todo o Israel, além do Jordão, no deserto de Arabá, de frente do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias até a Desiorebe. O Jefferson, semana passada, falou 15 dias, mas alguns historiadores, são 280 quilômetros que eles percorreram. Então, a maioria, todo o arraial não conseguiu chegar em 11 dias. Uma parte chegou em 11 dias, outra parte esses 15 dias. Uma jornada de 15 dias, de um povo, se transformou numa jornada de 14.600 dias. Isso por causa da desobediência, da incredulidade. Jornadazinha simples, linha reta. Não tinha que dar volta. 11 dias ou 15 dias para os mais fracos. Mas, vamos lá. Pelo caminho da montanha de Sir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do décimo mês é bonito, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Resbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Essa é a base da nossa lição. Essa é a introdução que tem a Deuteronômio. Qual é o propósito de Deuteronômio? Primeiro, recordar a nova geração de israelitas o passado. Isso está aí no capítulo 1 ao capítulo 4 desse livro. O presente, do capítulo 5 ao capítulo 26. E o futuro, entre o capítulo 27 e 34. Do relacionamento de Deus, do relacionamento da aliança de Deus com Israel. Moisés conta à nova geração o que Deus havia feito, o que Deus esperava deles e o que Deus tem feito por eles. Eu peguei um texto, coloca assim: uma qualidade universal da humanidade é a tendência para esquecer. E o livro de Deuteronômio é uma evidência divina. É uma evidência divina de que Deus conhece essa fraqueza em particular. E ordena o uso da repetição para superá-la. Todo o livro de Deuteronômio explica pela segunda vez o que é a lei para os israelitas. Deuteronômio provém de duas palavras gregas, significando segunda, deutério, lei, nomos, ou a segunda entrega da lei. Deus deu a lei aos israelitas por intermédio de Moisés no Sinai, depois que o tirou do Egito. Isso começou com os 10 mandamentos, em Êxodo 20, mas toda a geração adulta que recebeu essa lei pereceu no deserto, por causa da sua rebelião e falta de fé no Senhor, como está lá em Números 13, de 13 a 14. Por isso, quando o povo preparava para entrar na terra prometida, a geração jovem necessitava de ouvir a lei. Assim, a segunda entrega da lei foi um lembrete a uma geração de pessoas que eram crianças no Sinai, mas também foi a primeira audição formal da lei para a nova geração de pessoas mais jovens, nascidas no deserto. Deuteronômio consiste principalmente na recitação das leis e ordenanças por Moisés, à geração que atravessaria o Jordão para herdar e possuir a terra.
Deus mostrou a Moisés a necessidade da obediência e se tornou acentuada pelo fato que o povo ia já peregrinando no deserto há 40 anos, né? Por decorrência dessa desobediência, e o povo tinha se recusado a seguir a liderança do Senhor. E ignorou essa liderança. E o Senhor tinha dado um mediador para eles. Moisés era o mediador deles. Era o mediador do povo, entre o povo e Deus. E eles simplesmente ignoraram, não quiseram saber. Não quiseram saber disso. Deus escolheu Moisés como porta-voz dele. Conta lá em Êxodo 4, 10 a 17. E o pessoal se rebelou contra essas instruções. O pessoal não quis aceitar. Então, nada justificaria o povo diante do Senhor, a não ser a própria misericórdia graciosa de Yahvé, ao providenciar que aquele que conduziria o povo à terra prometida. A presença de um mediador é essencial. Está em Deuteronômio 5, 22 a 23. 5, de 22 a 33. Essas lições são lições que vão ser feitas falar no futuro, mas a gente pode até dar uma olhada. Que, como essa é a primeira lição, ela está fazendo uma introdução a praticamente todas as outras lições da nossa revista. E também uma introdução ao próprio livro de Deuteronômio. Vamos ler. Quem achar, por favor, pode ler. Deuteronômio 5, 22 a 33. 5, 22 a 33. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, os achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E disseste: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus falou com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falar no meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chegaste e ouvi tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras foram-me faláveis a mim. O Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram: Em tudo falarão eles bem. Quem dera eles tivessem tal coração, e me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai dizer-lhes: Tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi os mandamentos, estatutos e juízos, que tu lhe has de ensinar, que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazer-lhes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. O mediador. E essa mesma orientação que Deus está falando ali para Moisés, não se desviarem para a direita nem para a esquerda, ele deu a mesma instrução a Josué, quando Josué assumiu o povo. Quando Josué se tornou também o mediador do povo, o mediador entre Deus e o povo. A presença de um mediador é essencial. O povo não passaria sozinho por essas terras desérticas.
Portanto, Deus nomeia líder específico e líder em especial, Moisés, para suprir essa carência, e com isso aponta preliminarmente para a vinda de Cristo, como distinto e único mediador entre Deus e os homens, e que seria mediador de uma nova aliança. Como está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. Jesus é o Cordeiro Pascal, que substitui aquele que nele confiam, e também é o grande profeta que haveria de vir, a fim de anunciar justiça e amor. Então, Moisés como o mediador, primeiro mediador, mas já vislumbrando um novo mediador e definitivo, Jesus, que seria o único e perfeito mediador. Por que disso? Porque Deus não precisaria falar para eles, para Jesus, o que ele estava pensando. Jesus é Deus. Já tinha com ele todo o conhecimento. Então ele sabe o que mostrar para nós, o que trazer para nós, para termos convicção e termos relacionamento com Deus. Deuteronômio é o resumo do Pentateuco, porque quase toda a história de Israel até então, está resumida nele. É um flashback do pacto de Deus que seu povo eleito é revelado, relembrando a esse povo as bênçãos e, ao mesmo tempo, instruindo a todos que continuem firmes na sua caminhada, olhando somente para Deus único e verdadeiro. Esse olhar deveria ser por intermédio de Moisés, o mediador escolhido pelo Senhor, para falar em seu nome e manifestar justiça e amor da parte do soberano Senhor. Na igreja cristã, temos dois únicos exemplos disso: o batismo e a ceia. São sacramentos e são simbólicos. E por serem simbólicos, apontam para algo muito maior, com conteúdo e significado. Moisés escreveu no livro de Deuteronômio, já no final da sua vida, tornando suas reflexões buriladas pelo tempo e sobre o envolvimento de Deus na vida e na história de Israel, uma das mais valiosas da Bíblia. Isso explica porque esse livro é citado muitas vezes no Novo Testamento, só perde para Salmos e Isaías. É citado 55 vezes no Novo Testamento. Isso do que qualquer outro livro. Para descobrir a grande história da obra de Deus na vida de Moisés, não procure em outro lugar, senão no livro de Deuteronômio. Deus é mostrado nesse livro como singular. O texto de Deuteronômio 6,4 é um dos versículos principais do Antigo e Novo moderno judaísmo. Declara que Deus é único. Não há outro Deus senão Yahvé, o Senhor. Esse é o centro do credo da lei, emitindo o primeiro grande mandamento de amar esse Deus de todo o coração. Essa fé é repassada ao cristianismo por intermédio de numerosas afirmações de Jesus e dos apóstolos, como está em Marcos 12, 29, João 10, 30, Efésios 4, 6 e Tiago 2, 19. Deus é um cumpridor de promessas. Em Gênesis 15, 18 a 19, como parte do desenvolvimento da aliança de Deus feita com Abraão, a terra foi prometida para ser um lar dos muitos descendentes do patriarca. Abraão não tinha filho naquele tempo. 70 de anos mais tarde, os filhos da promessa, os descendentes de Jacó, somavam milhões. Eu acho que foi o Jefferson que deu uma prévia do número de homens que compunham o arraial que saiu, 600 mil. 600 mil homens, você pode contar no mínimo mais 1 milhão de mulheres praticamente, que as mulheres não eram contadas entre mulheres e crianças, não eram contadas. Se tem 600 mil homens, no mínimo tem 600 mil mulheres. E fora as crianças, então devia ter um monte. Tinha uma história da Palavra da Vida, uma cantatazinha da Palavra da Vida que conta a história e diz que chegaram 400 pessoas da tribo de Jacó no Egito.
e saíram 2 milhões de pessoas. É um absurdo. É um número aproximado, mas é bastante gente. Então, era um povo grande, é um povo enorme. E Deus prometeu a Abraão uma terra para esse povo. E esse povo saiu do Egito exatamente para encontrar essa terra, para tomar posse dessa terra. No cimo do Monte Nebo, Deus mostrou a Moisés a terra que havia prometido a Abraão. Embora está lá em Deuteronômio 34:4. Vamos passar depois para essa lição ainda até o final da nossa revista. Então, só fique aqui é só spoiler. Vamos estar dando spoiler até o final da lição, dessa lição. Embora Moisés não pudesse entrar na terra, foi feita a conexão com Abraão. E Moisés sabia que a promessa havia se cumprido. Deus é cumpridor de promessas. O que Ele diz é bom e se realiza. Deus nos dá sua grande e preciosa promessas para que, por meio delas, nos tornemos coparticipantes da natureza divina, como está em 2 Pedro 1:4. Com Deus, o futuro é tão certo quanto o passado. E mais um atributo muito significativo de Deus: Ele é misericordioso. Apesar de toda descrença, de toda rebeldia, de todo a falta de coragem dos israelitas, ele não foi lá e falou assim: quer saber do negócio? Ó, cansei de vocês, não quero mais saber de vocês vão... Se é 40, vão passar 40 anos no deserto, vocês vão morrer todo mundo no deserto e acabou. Quero nem esquentar mais a cabeça com vocês. Mas não, Ele é misericordioso. Ele puniu a geração que se desfez da promessa que ele queria, e a nova geração estava pronta para poder assumir e poder receber esse prêmio. O cerne da mensagem de Deuteronômio encontra-se nos capítulos 27 e 30. Em uma solene cerimônia, Deus selou a aliança com Israel. Essa apresentação inclui a bênção pela obediência, está no capítulo 28, de 1 a 14. E maldições pela desobediência. Está no capítulo 28 também, de 15 a 68. Embora isso possa soar seco e incompreensivo, na verdade é a essência da misericórdia. Deus deu aos israelitas e nos dá tudo quando necessitamos conhecer, a fim de ter vida alegre, tanto agora quanto eternamente. A fim de nos ensinar, Deus revelou suas intenções por meio de acontecimentos históricos, trazendo sempre a lembrança do povo que Ele é o único, suficiente resgatador. Um dos mais importantes eventos foi a Páscoa. Na celebração da Páscoa, o cordeiro é morto, real e visivelmente, para que significasse substituição, porque o cordeiro foi morto em lugar dos primogênitos. Está lá em Êxodo 12, de 1 a 26. Obviamente, não foi o sangue real do cordeiro que livrou os primogênitos israelitas da morte naquela terrível noite, que pronunciou o juízo eterno, mas o que esse sangue significou. Deuteronômio, portanto, antecipa um dos 3 ofícios de Jesus Cristo, de ser o grande sacerdote. É um mediador de Deus e o povo. Deuteronômio antecipa a realidade vicária e sacerdotal, substitutiva, que seria exposta clara e cruelmente na cruz do Calvário, por meio de Jesus, na nova aliança. Cristo não foi um sacerdote que carregava um animal para o sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício. Ofereceu sua própria carne perfeita e o seu sangue imaculado. Cristo é o verdadeiro cordeiro que foi morto, ao contrário dos antigos, uma única vez, e nos
substituiu uma vez por todas, não anualmente, como era feito, para que pela sua morte morramos definitivamente para o pecado e vivamos para a vida eterna, sem fissura ou deformidades. Fomos sepultados com ele na sua morte e com ele renascemos. Vamos dar uma olhada em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 10. Quem achou, por favor. De 1 a 10. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Amém. Amém. Então, o verdadeiro Cordeiro morreu para nos libertar exatamente da morte do pecado, que o pecado gerava a morte. Então, todo ano se ia ao templo para poder se justificar, levar o seu sacrifício, agora acabou. Cristo está conosco. Cristo foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal perfeito para nos salvar dessa morte. A morte do Cordeiro é, portanto, o grande espetáculo de Deuteronômio. Ele descortina o teatro da glória de Deus diante de nós, fazendo brilhar a visível realidade futura do Cordeiro, que comprou para si um povo não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 Pedro 1, 18, 19, fala exatamente isso. Em razão desse sacrifício perfeito, nós, os que cremos, somos considerados justos diante de Deus. A exigência de obediência perfeita à lei é satisfeita em Jesus Cristo. Somos obedientes à lei nele, em razão de sua justiça ter sido imputada a nós. Em 2 Coríntios 5, 21, você tem exatamente essa passagem. 3 temas importantes de Deuteronômio aplicam-se aos crentes de todos os tempos. Deuteronômio, 3 temas se aplicam a nós. Primeiro, escolha. Os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Parte dessa imagem que refletimos é a capacidade de fazer escolhas. Deus escolhe, e os que foram feitos à sua imagem também fazem escolhas. E nós devemos prestar contas por nossas escolhas. Simplesmente escolher por escolher é fácil, né? Tem que se levar em consideração exatamente isso. Cada escolha que fazemos, temos que arcar com ela. Se escolhemos certo, tudo bem. E se escolhemos errado, normalmente quando escolhemos errado, temos a consequência disso. Temos o pagamento dessa escolha errada, né? Deuteronômio estabelece a responsabilidade de Israel de ouvir Deus, lembrar e não esquecer, e então escolher. Vida ou morte, obediência ou desobediência.
bênção ou maldições. Deuteronômio 30, 19, fala exatamente sobre isso. A linguagem da aliança sempre é condicional. Se atentar atentamente ouvir a voz do Senhor, Ele então te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Inclusive, Jesus apresentou proposições aos seus discípulos. Se permanecesses na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos. Em João 8, 31 a 32. Então, nós temos a mesma obrigação, a mesma condição. Nós temos vida ou morte, obediência, desobediência, bênção ou maldições. O porquê disso? As escolhas que fazemos, o Espírito Santo nos dá, nos convence do nosso pecado, nos convence da nossa fraqueza. E se simplesmente ignorarmos? Que isso? Pô, não preciso dessas coisas. Isso é coisa para crente, andar com Bíblia debaixo do braço, Não, isso não é para mim. Filho, a tua vida pode mudar. Não vai mudar, não. Às vezes, quando eu ajudo a contar as histórias do pessoal que está na rua, que tenta levar, o último que ela tentou levar, que ela ficou até muito triste sobre isso, que levou até o desafio jovem, chegou lá no desafio jovem, o cidadão com o celular, aí o pastor falou assim, aqui não pode ficar celular. Né? Não pode ficar? Não. Então eu vou embora. A pessoa precisando, está na rua, morando na rua, está num lugar para poder ajudá-lo a se livrar E porque não pode estar no celular. Isso porque já tinha sido tentado levar esse rapaz, já era a terceira vez estava levando, a outra vez um cidadão convenceu ele que ele estar na rua era melhor, porque não precisava estar se julgando, se submetendo a nenhuma regra. Quer dizer, isso não é só para o cidadão que está na rua, para todos nós. Nós temos regras a ser seguidas, nós temos regras a obedecer, nós temos leis para obedecer. Não vamos cumprir as leis que o governo estabelece para nós, para ver o que nos acontece. Eu vou sair por aí, vou entrar na casa do cidadão, vou levar o que tiver lá, Leis. Existe na área de informática um protocolo de comunicação, que são protocolos que os computadores utilizam para comunicar, trocar informações. É o que a gente usa, os protocolos que a gente usa para a internet, que usa para fazer compra online. Então, tudo isso aí são regidos por leis, por condutas com regras que, se não for atenta, bem feita, não funciona. Porque existe um batalhão de programadores analisando cada linha de programa para poder fazer. Quando o cidadão apertar lá o xizinho que está comprando um radinho novo para um celular novo, ele vai apertar o X e ele vai automaticamente pedir qual é o número da sua conta. Então, se essa transação não for bem estruturada, não vai acontecer. São regras que são colocadas para poder isso acontecer. A mesma coisa na nossa vida cristã, na nossa vida, nosso dia a dia. E isso, Moisés está apresentando exatamente essas condições para o povo, novamente para o povo, primeiro que eram jovens na época, que não escutaram a primeira vez, e para os mais novos, que nasceram exatamente no deserto. Mostrando o seguinte, tem que se cumprir, tem que ser feito, tem que estar levando em consideração que Deus nos deu regras que devemos seguir. Se não seguirmos, é morte. Se seguirmos é vida, se não seguirmos é morte. Se obedecermos, temos comunhão com Deus. Se não desobedecermos, estamos perdidos. Nós receberemos bênçãos, mas se não continuarmos na presença do Senhor, receberemos maldições também.
Jesus apresentou as posições dos seus discípulos. Se permaneceis na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos. Deuteronômio nos faz pensar sobre as escolhas que fazemos e as implicações das mesmas. Uma outra característica, obediência. Deuteronômio adota um padrão de tratado comumente usado por reis do Antigo Oriente, no Oriente Próximo, para estabelecer relacionamento com seus súditos. Desta maneira, Deus falou em termos que o povo podia entender. Um grande rei lembraria ao povo o que ele tinha feito por eles, como Deus o faz nos primeiros capítulos desse livro. E então o rei expressaria o que requeria do seu povo. Nesse caso, a lei de Deus, dos capítulos 5 ao 26. Aos súditos desobedientes, o rei prometeria uma terrível punição. Está lá nos capítulos 27 e 28. As palavras de Jesus trazem à mente a mensagem de Deuteronômio. Por que me chamais de Senhor? Me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ele está exatamente fazendo menção a Deuteronômio. Está lá em Lucas 6, 26. Descobriremos que quando o texto hebraico literalmente diz ouvir a voz do Senhor, é a mesma coisa que obedecer ao Senhor. Se nós o amarmos, fazemos o que Ele nos ordena. E padrões. Nós vimos escolhas, obediência, padrões. Deuteronômio nos lembra que Deus é a absoluta verdade e que uma vida abençoada é aquilo conduzido de acordo com os seus padrões. Deus é como um pai amável que coloca parâmetros protetores em volta das atividades de seus filhos. Todo mundo, esse final de semana até ontem eu estava em Pedro de Toledo e o pessoal lá, as crianças brincando na piscina. Eu me lembro do tempo dos meus filhos, até do meu neto Heitor e Lili, quando estavam por aqui, a gente levava a piscina com boinha. Então, os pais ficam preocupados. Está com boinha, a piscina não está dando pé, a piscina está boa para poder ficar. Tem que tomar cuidado, não corre na piscina, em volta da piscina que está molhada, pode escorregar e cair. Então, todo pai faz isso. E Deus também, como um grande Pai nosso, faz isso. Coloca parâmetros protetores, coloca a parte da segurança em volta de nós. Sabemos que dentro desses limites, eles experimentarão segurança e plenitude. Uma vida sem padrões de Deus, não apenas carece de santidade e bem-estar, como também se torna oposta à santidade. Longe de ser um padrão restritivo que furta o prazer das pessoas, a lei de Deus é a raiz de toda verdadeira liberdade, satisfação e paz. Em Deuteronômio 18, 15 a 22, lemos acerca do grande profeta que o Senhor levantaria no meio do povo para falar tudo que Deus lhe ordenara. Moisés foi escolhido por Deus para inaugurar e dignificar a função profética em Israel, que seria finalmente e plenamente realizada em Cristo. Não por pouco, Moisés foi o mais proeminente profeta do Antigo Testamento, além de ter sido fiel ao que Deus lhe ordenava fazer e dizer. Ele era oficialmente o mediador entre Deus e seu povo. Foi ele que recebeu diretamente a palavra de Deus e que viu ao Senhor face a face, com incalculável esplendor. Transmitiu ao povo com exatidão tudo o que Deus ordenou. O povo deveria fazer segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os profetas foram designados por Deus para serem canais específicos de revelação da mensagem especial do Senhor para seu povo. Eles estavam sob orientação e domínio do Senhor. E jamais deveriam pronunciar qualquer palavra presumida autônoma. Nossa, essa palavra aqui é doida.
Essa palavra aqui é maluca, não dá para pronunciar essa palavra. Autonoma. Não pode. Essa palavra não dá para. Eu já li essa palavra umas 4 vezes em casa e não consegui pronunciar essa palavra. Se alguém conseguir pronunciar, por favor, falem. Hã? Eu acho que tem mais letra aqui que eu preciso da palavra, não é? É o quê? Autônomamente. Bom, tudo bem. Não pode falar por conta própria. Vamos lá, não pode falar por conta própria. Não é. Vamos traduzir. Não pode falar por conta. Autonomamente. Não pode falar por conta própria. Vai lá. Ou que incitasse a idolatria. Contra Deuteronômio 13, de 1 a 4, e 18 e 20. A punição para esse pecado era a morte. Ao contrário, era sempre o Espírito Santo do Senhor que falava por meio deles. Está lá em Isaías 61:1, Malaquias 3:8, Miqueias 3:8, 2 Pedro 1:19 a 21. Eles eram apenas veículos. Os profetas anunciavam 2 mensagens: o juízo de Deus sobre o povo e a esperança de restauração por meio do arrependimento, conforme o Senhor lhes dizia. Eles faziam conhecida a genuína palavra de Deus. Claramente revelada por eles. João 1,14 nos mostra que essa palavra do Senhor era dita aos profetas. Se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por meio dessas palavras encarnadas, vimos a glória do Pai. Portanto, João nos ensina a razão das próprias declarações de Jesus. Está lá em João 14, 6 a 9. Que o Filho encarnado de Deus é a específica palavra da verdade, a expressão exata do ser de Deus, e é por meio de quem Deus nos fala. Em Hebreus 1, 4, de 1 a 4. A palavra de Jesus são a base da vida eterna. Mateus 7, 21 a 27 fala isso, e João 6, 68. Se Moisés foi o grande profeta do Senhor no tempo antigo, na nova aliança, Cristo assume esse lugar, não como usurpação a Moisés, mas por ser maior que ele. Está lá em Hebreus 3, 2 a 6. Deuteronômio, portanto, nos ensina antecipadamente a respeito de um segundo dos 3 ofícios de Cristo, o da profecia obediente e definitiva. Obediente porque Jesus anunciou o Evangelho do Pai, e definitiva porque encerrou em si toda a revelação. Essa é a palavra manifesta e eterna de Deus. Encarnou-se para ser o único e definitivo e suficiente por ponto de contato entre a mente infinita de Deus e a nossa mente finita e caída. Sem Jesus Cristo, jamais poderíamos compreender os desejos do Senhor e conhecer seus planos e decretos. Em Jesus, que é a verdadeira luz, o sol da justiça que resplandeceu, a perfeita revelação, vemos a luz. Nele tudo o que precisamos saber a respeito de Deus está claramente evidenciado. Ele é distintamente o grande profeta. Não há, pois, novas revelações, porque os antigos métodos passaram, e Cristo reuniu em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, razão pela qual, diferentemente de Moisés e dos demais profetas, ele é eternamente insuficiente. Alguns versículos importantes que se encontram em Deuteronômio. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da sua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio 4, 9. Aí o Deuteronômio 6, 4, o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o versículo padrão, chave dos judeus e do hebraico, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que te propus a vida e a morte, bênçãos e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 19, 20. Dentro de Deuteronômio tem muitas passagens, tem muitos versículos, mas esses 3 versículos aqui do artigo que eu peguei está colocado como os mais importantes. E o central, que é exatamente o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, que é exatamente a base do novo e do antigo judaísmo. Estamos chegando. Eu acho que eu adiantei demais. Eu encurtei demais. Deuteronômio revela aspectos profundos da aliança de Deus com o seu povo e aponta o futuro de Israel como povo de Yahvé, como a igreja do Senhor, a partir da obediência à lei, que é perfeita. Salmo 19, 7. Por meio da aplicação da graça do mediador no coração do crente. Vamos ver Efésios 2, 8 e 10. Quem abriu, por favor? Efésios 2, 8 a 10. Amém. Esse mediador único e perfeito é Jesus, que comunica justiça e amor. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive para que todo aquele que nele crê tenha vida eternamente. Ele é o leão da tribo de Judá, que reina soberano, e é também a boca santa de Deus nesse mundo para anunciar o juízo contra aqueles que tentam inutilmente ignorá-lo, sem darem conta que não há quem possa ignorá-lo eternamente. Vamos lá, Romanos 14, 11. E Filipenses 2, 9 a quem? Outra pessoa, de 9 a 11. Filipenses 2, versículo 9 a 11. De 9 a 11. Capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi Romanos 14, 11 e Filipenses 2, 9 e 11. Praticamente ele está se repetindo, né? O Cordeiro Santo, o grande profeta, reina soberano. Agora, tem duas questões que a gente pode estar vendo, respondendo agora. Para nós, no nosso dia a dia, no nosso viver, nós que somos
não vivemos, não fomos criados debaixo da lei, mas sim embaixo de sermos salvos por Jesus Cristo, estarmos debaixo da sua graça. Você entende claramente a suficiência do sacrifício de Cristo para o completo perdão dos seus pecados? Essa é uma pergunta. Devemos estar nos respondendo intimamente, ou então podemos estar realmente, compreendemos isso? Sabemos que foi exatamente isso que aconteceu? Cremos nisso? Você acha que precisa fazer mais alguma coisa para atrair o favor de Deus e ganhar a vida eterna? O que podemos fazer para Deus? O que podemos fazer para Deus nos dar a vida eterna? Vamos fazer o que? Construir um novo templo igual de Jerusalém? Vamos estar construindo uma estátua? Deus não precisa de nada de nós. Precisa só que o aceitemos no nosso coração e cumpramos o que Ele fala. Vamos escutar o que Ele fala, vamos escutar e vamos fazer. O que você acha da frase, Deus faz a parte dele, precisamos fazer a nossa? São questões que a gente pode responder intimamente e seguir. Segunda, aprendemos que Jesus é o último e perfeito profeta com novas revelações. Como você lida com a ideia de haver pessoas que trazem novas revelações e que afirmam que ter tido visões ou sonhos? Nós vivemos numa época que existe muito disso, né? Existe muitos profetas, muitos novos profetas, muitos apóstolos. Falando, de repente aparece a mulher, olha, essa semana teremos grandes coisas, aí começa a revelar um monte de coisa. Olha, a internet está completamente lotada de pessoas fazendo provisões para o ano, para a vinda do Senhor, mas principalmente, eles querem falar para nós aquilo que nós devemos fazer, né? E é interessante como que a gente às vezes fica, tem hora que aparece lá e você fica olhando aquilo, você fala, meu Deus, Como é que pode? Como é que pode pensar tal coisa? E pastores, né? Pastores de igreja até renomada. Essa semana eu estava vendo um vídeo e o pastor disse assim, que naquele tempo... o cordeiro para ser imolado, naquele tempo de Moisés, ele tinha que viver um mês dentro da tua casa, porque você precisava criar amor por aquele bichinho, porque sacrifício sem dor não era sacrifício. Aí eu perguntei para o meu professor, eu falei, professor, então onde que veio isso? Ele falou assim, devem ter tirado foto do cordeirinho lá, naquela época em sofrimento, de quando tiraram, porque não é possível, né? Não tem nada disso escrito durante a história. Então, assim, eles inventam umas ideias tão mirabolantes, umas coisas tão... E provisões, então, está terrível, né? Não, e isso... Fala, Esther, pode falar. Não é pergunta, não. Que eu estava vendo aqui, o que Deus espera de nós ainda hoje é a obediência, né? Porque Jesus, em João 14, várias vezes ele fala na questão da obediência. Então, fala assim, no 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Novamente, depois ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Exatamente. Não, eu acho que o livro de Deuteronômio, basicamente, é uma instrução para obediência. Ser obediente. Obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos, obedecer às leis que foram impostas para os israelitas. Que quer não, é o que nós, é para nós que Jesus colocou para nós, exatamente essa, obedecer, crer, seguir os mandamentos dele. Se nós fizermos isso, nós estamos com Cristo. O que acontece é que muita gente acha que não é bem assim. Eu posso fazer fazer uns desviozinhos. Eu posso fazer uns desvios porque me é lícito fazer isso. Enquanto que na realidade está lá, a Esther acabou de ler. Obedeça, siga. Deus nos deu a lei é realmente para nos proteger de nós mesmos, Sim. né? Então, se precisou da lei é porque Deus já sabia que nós seríamos tão desobedientes e a promessa da vinda do Salvador seria realmente necessária, né? A introdução de Deuteronômio é exatamente essa. Deus nos conhece. Foi Ele que nos fez. Ele sabe que a nossa tendência é não obedecer. Nossa tendência é deixar para lá. Fala uma vez, mas dá para dar um jeitinho. Dá para dar um jeitinho, dá para dar uma Jeitinho brasileiro. Dá uma flexibilizada. Entendeu? E não é isso. Por mais dura que seja, por mais assim, achar que, nossa, eu nunca consegui isso. A questão é, tente pelo menos. Você tenta, você não quer fazer, na realidade você não quer fazer. Se você tentar, você vai conseguir fazer. A mesma coisa que você fala para a criança assim, você quer comer essa coisa? Ah, não gosto. Mas você nunca comeu, pelo menos prova. Não, você não quer nem provar. E simplesmente falar, não quero, não gosto, não posso. Mas, fala Marlene, você queria perguntar alguma coisa, Marlene? Pergunta não. Fala, Valdeli. Vou falar alguma coisa, né? Ó, se nós pegarmos aí João capítulo 15, no verso 14, ele fala assim, ó, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o 15 já completa, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Fechou. Fechou. Senhores, senhoras, espero que essa introdução a Deuteronômio tenha sido proveitosa. E a partir das próximas aulas, não dei muito spoiler das próximas aulas, mas fiquem os professores, vai ficar mais fácil para poder estar. O Jefferson deu uma ajuda legal semana passada, terminando números, foi muito bom, que já deu uma pincelada sobre essa primeira lição dessa parte da revista. E temos mais 4 lições, que vai ser apresentada para vocês, até o final do livro de Deuteronômio. Ok? Ângela, à sua disposição. Na leitura bíblica, esse movimento todo do povo de Israel, da presença desde Números, já apresentando ali
o povo escolhido, o povo libertado, o povo na jornada, Deus presente o tempo inteiro, todas a sustentação que Deus dá, as promessas totalmente cumpridas, cada promessa que Deus fez, né? Finalizando com a promessa de um Salvador para nós. É muito amor que Deus tem para conosco, né? E a gente questionar se nós vamos obedecer ou não, eu acho que é uma rebeldia muito grande diante do Senhor. Então nós temos mais é que obedecer, porque Ele só nos traz benefícios, né? E é grande a sua... Pode... E dizem que nem os sapatos gastavam, né? Era uma fala, dizem que nem os sapatos gastavam. Bom, nós vamos agora... É verdade, né? A mulherada devia ficar danada, porque queria um sapatinho novo, né? A gente que costuma ser um pouco... como é que chama aquela que tem vários pezinhos? Centopeias, né? Temos que ter vários sapatos. Imagina a Rita lá, hein, Ritinha? Andando no deserto, sabendo que você ia andar com um sapatinho só, uma roupinha só. Oh, Jesus! Sofrimento para as mulheres. Bom, gente, nós vamos partir agora para as orações de intercessão. Gostaria de que vocês colocassem aquelas pedidos de orações que vocês têm aí no coração, por pessoas. Nós temos aí a Vera Maria, nós temos a Val, é a Val? O Miguel está lá dando sinal assim, eu falei, que será que é isso? Então, oração pela Val, oração pelas duas Veras, oração também, eu peço oração para que Deus dê paciência, não para o meu marido, mas para mim, né? Que Deus vai me dando forças aí. Esse final de semana agora durante a semana eu vou pegar os resultados dos meus exames para essa falta de ar, e pelo meu marido, que a nossa situação aí precisa que ele esteja caminhando para pagar as contas, né? Então, que Deus tenha misericórdia dele. E se alguém tiver mais algum pedido de oração, a Marlene falou da dona Chiquita, né? Que agradece as orações. A Jo... a Lu vai se submeter a uma cirurgia e carece das nossas orações também, tanto ela quanto o Anselmo, né? Tem mais algum pedido? Quero compartilhar com vocês, acho que vocês já viram, quase todo mundo já viu, que o Rafael e a Paty postaram, né, nos grupos, em relação à mãe do Rafa, que teve uma regressão quase de 100% de todos os nódulos, e ainda vai fazer só mais 3 ou 4, né, filho? Duas sessões de quimioterapia, mas teve uma regressão de 100% do câncer, né? Então, como Deus é bom, como nós temos que louvar o Senhor, porque Deus é misericordioso demais. Nós ficamos muito, muito felizes com essa resposta do Senhor. Nós temos que ficar alegres com todas as respostas que Deus nos dá, mas essa nos trouxe muita alegria ao coração. Então, eu gostaria de pedir para a Rita, para que fizesse essa oração de intercessão para nós. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, Senhor, em comunhão com os irmãos, ó Pai querido. Sim, sim. E obrigado, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, Senhor Deus, de colocar, Senhor, no seu altar, Senhor, todos esses pedidos e agradecimentos também, ó Pai. Eu quero, Senhor, pedir, Senhor, por todos esses que foram mencionados, Senhor Deus, que precisa da tua orientação, que precisa da intimidade contigo, ó Pai, para passar, Senhor, por dificuldades, Senhor Deus. Que nós não sabemos quanto tempo, mas o Senhor sabe. E enquanto esse tempo, Senhor, de resposta sua não passa, Senhor, que o Senhor possa estar juntamente com cada um nas suas necessidades, Senhor. E também, Senhor, agradecer, Senhor, a tantos motivos, Senhor, de misericórdia e amor, Senhor, para a vida dos irmãos, ó Pai, com cura, Senhor, com emprego.
com respostas, Senhor Deus. E aqueles, Senhor, que aguardam, Senhor, em Ti, ó Pai. Que o Seu tempo, Senhor, seja um tempo, Senhor, de transformação em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor, nos exercitar, Senhor, a esperar em Ti e colocar tudo, Senhor, no Teu altar de glória, ó Pai. Tudo isso, Senhor, eu Te peço e agradeço desde já, em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Nós tivemos 24 visualizações, para a honra e glória do Senhor. Tivemos mais 24 pessoas participando. E assim, daquelas que mandaram bom dia, a Débora, a doutora Suzana, Maria do Rosário, a Edileide, a Maria Cardim. Então, assim, nós agradecemos não só elas, mas a todos que estiveram conosco aí e que possam vir fazer parte conosco aqui na casa do Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Amém. Na nossa célula, após isso, a gente costuma dizer: dê um abraço no seu irmão. Mas a gente sabe que vai todo mundo se abraçar, né? Oi? Não vamos nos esquecer do culto logo mais à noite, às 6h30. E não vamos nos esquecer aí de quem não deu o nome do piquenique, quem ainda não participou ou fez o pagamento, que hoje é o último dia.